Hoje nós estamos sem a secretária. A reunião está sendo realizada hoje, dia 30 de novembro do ano de 2021, pela plataforma Zoom. Antes de darmos início aos nossos trabalhos, eu convido a todos para saudar virtualmente ao Pavilhão Nacional. Gostaria de passar a palavra agora à nossa diretora de protocolo, Érica Pereira Sobrinho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa 19ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Cidade Industrial. E compondo a nossa mesa diretiva, a nossa presidente, Jaqueline Ferreira, o governador 2014-2015, Júlio César da Silveira, a nossa palestrante, Isadora Darwish, e o primeiro secretário, José Roberto Lopes. Desde já, registramos e agradecemos a presença dos associados do clube, dos demais clubes participantes, convidados e amigos. Nossa pauta de hoje versará sobre uma breve apresentação do programa Bolsa Rotary pela Paz, pelo companheiro governador Júlio César da Silveira, uma palestra, Construção da Paz, com a palestrante Isadora Darwish, bolsista do Rotary pela Paz, novembro, mês da Fundação Rotária e festiva de Natal, a presidente da comissão da Fundação Rotária, a companheira Maria Regina de Castro Gomes. Nós comemoramos essa semana, hoje, o aniversário da Juliana, esposa do companheiro Wagner Camilo, no dia 1º de dezembro, aniversário de admissão do companheiro Antônio Pereira Filho, 51 anos de clube, aniversário de admissão do companheiro Francisco Boaventura Leite, 49 anos de clube, aniversário de admissão do companheiro José Alves Ferreira Neto, 6 anos de clube. No dia 2 de dezembro, aniversário da Marcela, filha do companheiro Juca, e aniversário do Thales, filho da companheira Elizabeth Sobrinho. No dia 3 de dezembro, aniversário de admissão do companheiro Bruno Alexandre de Andrade, com 2 anos de clube. No dia 5, aniversário de Naida, filho do companheiro Joel. E temos como datas comemorativas, hoje, Dia do Evangélico, dia 1º de dezembro, Dia Internacional da Luta contra a AIDS, Dia do Imigrante e Dia do Numismata, dia 2, Dia Nacional das Relações Públicas, Dia Nacional do Samba, Dia da Astronomia e Dia Pan-Americano da Saúde. No dia 3, Dia Internacional do Portador de Deficiência e Dia Internacional do Deficiente Físico. No dia 4, Dia da Propaganda, Dia do Pedicuro, Dia do Orientador Educacional e Dia do Perito Criminal Oficial. Desejo a todos uma excelente reunião e devolvo a palavra ao nosso presidente. Eu agradeço a nossa diretora de protocolo, Érica, e gostaria de iniciar a nossa reunião saudando especialmente o nosso querido hoje visitante, nosso presidente da comissão distrital, nosso companheiro César Augusto Reis. Gostaria de saudar a nossa palestrante, a Isadora Darwish, é isso, Isadora? Muito bem-vinda, agradeço aí por ter aceitado esse convite. Cumprimento também o nosso governador, Antônio Elias Narras, a quem, em nome do governador Narras, cumprimento ao colégio governador aqui presente. Gostaria também de saudar nossos associados e associadas e todos que estão aqui presentes nessa reunião. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Gostaria, então, de passar a dizer que o tema hoje escolhido da palestra, pela nossa Isadora, nossa palestrante, será apresentado daqui a pouco pelo nosso companheiro governador Júlio César. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao governador Júlio César, que eu acredito que é a pessoa mais indicada aqui, para poder falar um pouco para a gente, tanto do programa Bolsa pela Paz, do Rotary, assim como a apresentação da palestrante. Inicialmente, estávamos conversando, governador Júlio, soubemos que o companheiro César também participou do processo seletivo da Isadora, ficamos muito honradas aí com a presença dele aqui hoje conosco, e então, mais uma vez, agradecendo aí por estar nos prestigiando aqui com a sua presença. Gostaria de dizer que esse é um programa extremamente relevante, no nosso Rotary hoje toma isso como uma missão da erradicação aí,
de diversos conflitos. Nós temos hoje em torno de 70 milhões de pessoas no mundo, né, em situações de vulnerabilidade, seja por conflitos, violência, violação de direitos. Então, eu passo, então, a palavra, governador Júlio, fique à vontade aí para nos falar um pouco, né, sobre o programa, assim como apresentar a nossa palestrante. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, companheiro César. É um prazer ter você aqui entre nós, aqui do nosso clube. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Isadora. Presidente, eu gostaria de lembrar a todos que nós, fiéis ao objetivo de buscar compreensão entre os povos, vimos a Fundação Rotária celebrar parcerias com 7 universidades ao redor do mundo, com vista a formar profissionais especializados na promoção da paz e na resolução de conflitos. A primeira parceria é com o Centro de Paz da Universidade da Tailândia. Essa universidade ela ministra um curso de especialização. De um modo geral, quem participa desse curso, desse treinamento, que tem uma duração de 3 meses, são profissionais, normalmente, da área de segurança, né? E que vão buscar conhecimento em temas mais concentrados na área de resolução de conflitos. As demais parcerias contemplam curso de mestrado com duração de 2 anos em uma das universidades. Essas universidades são a Duke e a Carolina do Norte, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A Bradford, na Inglaterra, Queensland, na Austrália, Uppsala, na Suécia, e a International Christian, no Japão. Essas 6 universidades, como eu disse, elas têm o curso em parceria com o Rotary, com a Fundação Rotária, na área de mestrado, voltado para a paz e resolução de conflito. A cada ano, a Fundação Rotária investe cerca de 7 milhões de dólares na capacitação de 120 bolsistas. Ou seja, nós fazemos seleção e doamos 120 bolsas por ano. O bolsista, ele, uma vez selecionado pela Fundação Rotária, ele vai escolher qual universidade que ele quer frequentar. E essa escolha ela tem que ser muito bem explicada. Por que eu quero a Universidade de Bradford, na Inglaterra? Por que eu quero Queensland, na Austrália? Essa escolha tem que estar associada ao projeto profissional do candidato. Então, é bom lembrar que todas as despesas, a partir do momento que é aprovado, o candidato é aprovado, elas passam a ser pagas pela Fundação Rotária. Então, inclui passagem daqui para a universidade que vai fazer, hospedagem, o curso, toda despesa é paga pela Fundação Rotária. O candidato deve ser preferencialmente graduado na área de ciências humanas, normalmente a gente tem pessoas formadas na área de sociologia, direito, né? E ser fluente na língua inglesa, esse é um entrave que nós temos tido aqui bastante por falta do certificado de proficiência na língua inglesa. Às vezes, um candidato muito bom, mas que não tem um domínio da língua, ele não consegue fazer um mestrado lá fora, acompanhar um curso, né? E ter experiência em serviço voluntário. As inscrições, eu lembro que para o próximo ano, as inscrições têm início no mês de março, né? E a pré-seleção pelo distrito e a seleção final é feita por um comitê especializado da Fundação Rotária, sediada em Chicago, né? Hoje, nós vamos ter aqui uma representante da turma que vai fazer o mestrado que inicia no próximo ano. Devido à pandemia, o início das aulas foi adiado de março para junho ou julho, né?
E essa candidata hoje, que nos dá a honra de estar nos visitando, que foi selecionada, são centenas de candidatos, e ela foi uma das aprovadas, né? Então, merece todo o nosso respeito, né? Todo o nosso louvor. É a Isadora Darwich. Só que essa Darwich tem no meio aí um outro sobrenome muito interessante. É brasileiro. Isadora Brasileiro Darwich. Ela é empreendedora social, mediadora de conflitos. Atualmente trabalha como coordenadora de impacto e investimento na Mediator Beyond Borders International, organização parceira de Rotary na construção da paz. Isidora ganhou a Bolsa Rotary pela Paz para estudar em julho de 22 na Universidade de Queensland, lá na Austrália, em paz e resolução de conflitos. Ela já fez também monitoramento e seleção de projetos socioeconômicos dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ou seja, prestou serviço aqui no nosso Legislativo, né? E é formada em Relações Internacionais, representa o Brasil em algumas organizações internacionais de construção da paz. Durante seu trabalho como voluntária, ela trabalhou em Boa Vista, em Roraima, na fronteira do Brasil com Venezuela, atendendo e ajudando os refugiados vindos daquele país. Isadora criou ainda um programa pioneiro, Força Mulheres, focado no empoderamento de refugiadas venezuelanas. E já trabalhou em Instituto de Pesquisa em Políticas Públicas, em Washington, Distrito de Colômbia, capital americana. E já trabalhou também em câmaras de mediação e conciliação e fundou a sua própria Sal Kombucha. Se eu estiver errado, depois ela me corrige. É o nome que ela vai arranjar. Mas eu fico muito feliz. O governador César trabalhou conosco também na seleção, teve a oportunidade de entrevistar a Isadora, então ele faz parte desse processo que muito nos honra, né? Nós ficamos muito felizes com a vitória dessa moça e esperamos que esse seja o primeiro degrau do sucesso dela. Esperamos que ela faça um bom curso e que depois ela preste bons serviços em nossas comunidades, na resolução de conflitos. Só queria lembrar, por último, que muitas daquelas pessoas que já formaram, passaram aqui nesses cursos aí da Fundação Rotária, eles hoje trabalham, seja para a ONU, seja para o Ministério das Relações Exteriores, e muitas vezes até em empresas privadas, em jornais, como jornalistas especializados em paz e resolução de conflito e atendimento a refugiados. Então, eu quero desejar a todos vocês uma boa reunião, boa noite e, mais uma vez, um grande abraço aí para a Isadora. Muito obrigada, governador Júlio. Eu gostaria, então, de já passar a palavra para a nossa querida palestrante, né, a nossa brilhante palestrante de hoje, a Isadora Brasileiro Darwich. É isso? Vamos lá, Isadora? É mesmo. Obrigada, Jaqueline. Eu queria agradecer ao Júlio pelas palavras, ao César também, que eu descobri que, além de companheiro de retiro, também teve papel aí nessa seleção. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui. E aí vocês me falam se estiver dando para ver bem. Tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Bom, primeiro, eu acho que o Júlio apresentou muito bem qual que é a ideia da Bolsa, né? É exatamente capacitar, né, pessoas para que a gente possa trabalhar na construção da paz, aí mesmo como a Jaqueline falou, dado todos esses conflitos que a gente vê atualmente, né?
no Brasil, no mundo, conflitos internos, né? Eu sou formada em relações internacionais, mas a gente vê também aí muitos conflitos entre estados, dentro das cidades, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um grande exemplo, assim, quase de uma guerra civil que a gente vive hoje. Então, quando a gente fala de construção de paz, abrange tudo isso. Não é só assim pensando em guerras internacionais. A construção da paz é uma coisa que parte do local e vai se expandindo. Então, a primeira ideia, e foi um dos motivos pelos quais eu escolhi a Universidade de Queensland, é porque eles trabalham com um conceito, vamos dizer assim, novo, atualizado, né, assim, do que é a paz. Então, não paz como ausência de conflito, mas paz como o manejo daqueles conflitos de forma inteligente. Por quê? Porque o conflito ele é universal, ele acontece em todas as escalas, desde conflitos familiares, comunitários, escolares, profissionais, né, até conflitos maiores, conflitos que às vezes escalam para chegar até um poder judiciário, conflito entre povos dentro de uma mesma região, mas isso é normal da vida humana, né? Então, a ideia de... Boa noite, meu presidente. Não, tudo bem. Só um instantinho aqui. Não, sem problema, eu achei que era comigo. Eu também. A ideia de que a paz é a ausência de conflitos, seria um ideal impossível a gente alcançar. Não, dá. Ô, chefe, eu vou sair de lá dirigindo, senhor. É por isso que é importante ter esse conceito moderno, né? Porque aí existe uma possibilidade da gente alcançar a paz, né? Então, como é impossível evitar o conflito, o que a gente pode fazer para, né, lidar com ele da melhor forma possível? E isso faz parte também do meu trabalho e do meu dia a dia, como o Júlio falou. A gente precisa, né, na hora da bolsa, comprovar como que você trabalha com isso, né, no seu dia a dia, além de trabalhos voluntários e afins. Então, o que significa, assim, é tipo um guarda-chuva, o que é a resolução de conflitos? Abrange muitas coisas. Pode ser desde o que eu faço, por exemplo, eu sou voluntária do TJMG, então eu trabalho lá como mediadora e conciliadora voluntária. Então a gente pega os casos e aí eu tento, né, ajudar as pessoas a conversarem melhor para chegar a uma conclusão. E aí muitas vezes a ideia que as pessoas têm é, nossa, mas então se ao invés de eu contratar um advogado, ou apesar de contratar um advogado, eu vou fazer ainda contratar um mediador ou um conciliador, isso não faria sentido, né? Porque eu não quero abrir mão de nada. Mas, pelo contrário, as pessoas saem muito mais satisfeitas de uma mediação e de uma conciliação. Porque, às vezes, independente da pessoa ter, como a gente fala, né, ganho a causa, ela não sai satisfeita, né? Porque é exatamente essa a ideia. É olhar sempre como um jogo de que alguém ganhou e outra pessoa perdeu. E aí a ideia da resolução alternativa de conflito é criar um jogo em que as duas partes possam ganhar, duas ou mais, né, dependendo aí do conflito. Então, um exemplo clássico assim que eu dou é, por exemplo, o divórcio. Quando tem crianças, todo mundo ganha. A família ganha muito mais quando ela faz uma mediação ou faz uma conciliação, ao invés de passar por todo aquele processo, não só em termos de tempo, né, em termos de recursos financeiros, mas do bem-estar das crianças, dos pais. Eles conseguem chegar ali numa conclusão e no entendimento de que, ok, eles estão se divorciando, mas para sempre eles são pai e mãe daquela criança, né? E isso é muito importante, esse processo. A gente trabalha com a parte social do conflito, porque existe o conflito material, que é a casa, né, que são às vezes os motivos pelos quais o conflito surgiu, mas o conflito social ele não é resolvido num processo judiciário, por exemplo. Então a resolução de conflitos ela facilita a comunicação. Quando eu estava trabalhando na fronteira, eu fazia muito isso, assim, né? Aí chama de mediação internacional ou intercultural, porque muitas vezes não é uma questão de língua, é uma questão de conceitos diferentes e as pessoas têm ideias diferentes do que seria o correto naquela situação. Então, não é só traduzir então do espanhol para o português. Eu estava ali entendendo o que tinha naquela situação
que não deixava, por exemplo, a diretoria do acampamento conversar com os refugiados. Mudança de perspectiva, porque muitas vezes, como eu falo, existe a perspectiva de uma pessoa ganha, a outra perde, então isso te deixa preso, né, assim, numa situação, e aí quando você oferece uma alternativa, muitas vezes as pessoas não tinham pensado naquilo. E uma pessoa, terceira pessoa, né, numa situação de conflito, ela é capaz de ver de fora. Quando nós estamos, até quando eu estou na situação de conflito, eu não consigo muitas vezes perceber uma solução alternativa. Mediação internacional, como eu já falei, e hoje eu trabalho no Mediadores Sem Fronteiras. Então, eles são, né, um parceiro de serviço do Rotary. Eu entrei em contato com eles, né, me candidatando para ser voluntária, né, como mediadora, e o trabalho que a gente faz é exatamente conscientizar sobre a importância, né, da resolução alternativa de conflitos e mostrar como que a paz ela é construída da comunidade, então, por exemplo, do Clube do Rotary, né, para fora, e não de cima para baixo. Ela é construída pelas pessoas da comunidade. E esse é o objetivo do Mediadores Sem Fronteira. Até o lema deles é colocar as pessoas atingidas pelos conflitos na resolução dos conflitos, porque aí sim você tem uma paz duradoura, você tem, né, assim, soluções de longo prazo, porque a ideia, vamos dizer, tradicional da paz e da resolução de conflitos era: vem um país, né, muitas vezes estrangeiro, Europa ou Estados Unidos, chega naquele lugar de conflito, aplicam uma solução temporária e depois eles vão embora. E aí depois surge um novo conflito. E aí depois surge um outro conflito. E aquelas pessoas não aprenderam a lidar com os conflitos. Então, essa autonomia, né, do conflito. Então, todos nós somos capazes de promover, né, a paz em algum nível. E aí é isso que eu falo. Com esse conceito, né, se a gente não tem esse conceito moderno do que é a construção da paz, parece uma coisa muito abstrata. Se perguntar para qualquer pessoa, até uma pessoa que está numa zona de guerra, um soldado, você fala: você quer a paz? Todo mundo vai falar que sim. Mas o que é a paz? Né? A paz significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, quando a gente pensa em construção de paz, aí fica mais claro o que eu posso fazer, qual que é o meu papel, né, dentro disso. Então, no dia a dia, existem várias oportunidades, mesmo para quem não trabalha de forma direta com a paz, né? Eu acho que a gente, estando aqui hoje, né, esse convite que a Jaqueline me fez, de estar falando aqui para vocês, já é uma oportunidade, já é uma forma de, na pequena escala, construir a paz, porque a gente pode levar esses conceitos, né, de você pode estar tendo talvez uma briga ou um conflito com alguém dentro da sua casa, e aí você pensa: nossa, mas eu poderia estar conversando de outra forma. Né? Então, isso já é uma construção de paz, porque da mesma forma que a paz interna ali da comunidade vai refletir na paz externa, também existem coisas externas que às vezes, né, criam situações de conflito, que esse é o caso, por exemplo, das migrações, que eu vou falar daqui a pouco. Então, onde? No clube do Rotary, na escola, no trabalho, e aí o como, eu acho que tem muito a ver com a minha experiência, porque eu sou nova, né? Apesar de ter feito, assim, acho que algumas coisas bem diferentes, né, na minha carreira, procurando qual era o meu caminho, eu ainda tenho muito a aprender, não só no mestrado, mas na experiência mesmo de vida. E muitas vezes eu pensava: nossa, mas como que eu posso ajudar alguém? O que eu tenho para acrescentar uma pessoa com muito mais experiência do que eu? Mas todo mundo tem especialização em alguma coisa, não precisa ser uma especialização formal. É aquilo que você já fez várias vezes, você ficou bom naquilo, né? Então, assim, a gente traduzir nossas experiências do dia a dia para ajudar as outras pessoas. Então, não importa onde você está, sempre tem alguém que precisa daquilo ali que você já passou, que você já conseguiu lidar. E aí que vem esse conceito chama Glocal, que é do global e do local, porque não é mais a globalização e né, que a gente ouvia muito falar, eu ouvi muito falar quando eu estava na escola e no iníciozinho da faculdade, sobre globalização. Hoje em dia não existe mais essa ideia de que vamos todos ser iguais, mas existem vários locais, várias comunidades, e com a pandemia a gente viu isso ainda mais, né? Porque ficou tudo bem local, a comida era local, tudo
assim, a economia fechou em alguns aspectos, em alguns lugares, e aí que a gente vê que a gente precisa do local construir o global, e não ao contrário, e não vir uma ordem de cima para resolver tudo. Essa sou eu, lá na fronteira, trabalhando com os venezuelanos, então parte do meu trabalho era ajudá-los na assimilação da cultura brasileira, e aí eu estou dando uma aula exatamente sobre nossos costumes, porque apesar, né, de sermos ali de fronteira e muito parecidos, o espanhol com o português tem muitas diferenças, e aí é o que eu falo do conflito, onde tem pessoas e tem vontades e tem demandas, existe conflito, e tudo bem, né? A questão é a gente saber lidar com o conflito de forma construtiva. Eu estou até fazendo um curso eu estou montando ainda, mas é um curso para as pessoas usarem no dia a dia, né, as técnicas de resolução de conflitos, porque, por exemplo, a comunicação não violenta, né, assim, é você saber perguntar, é você saber falar. A gente pode falar tudo, mas depende de como você fala, né? Assim, principalmente quando você está lidando com as pessoas que passaram por uma situação tão difícil e estão ali traumatizadas, às vezes elas têm atitudes que parecem assim meio violentas, meio estranhas, mas na verdade não, é porque a gente não sabe ler. E eles estão vivendo eles estavam, né, antes de chegar ali, vivendo num modo de sobrevivência. Então, não tem como você pedir para eles ficarem super tranquilos em relação a tudo, com tantas incertezas, né? Então, tem muito a ver com compaixão, né, com olhar o lado do outro, mas não de uma forma, nossa, coitado dele, então agora eu tenho que ceder. Não, eu entendo que ele passou, mas eu tenho a minha demanda, então vamos chegar ali num acordo, né, na conversa. E aí foi o projeto que eu criei, o Força Mulheres, e eu tentei desmembrar, assim, de forma simples e objetiva, o que foi esse projeto e como que ele pode ser aplicado, né, não necessariamente esse, mas em qualquer situação. Então, assim, você está num grupo, você está ali numa comunidade, eu sei que, né, por exemplo, o pessoal do Rotary recebe muitos intercambistas exatamente com o objetivo de que, através desse conhecimento, né, as pessoas trocando, né, e conhecendo outras culturas, elas possam ser mais tolerantes. Então, um exemplo poderia ser de criação de um projeto, pode ser num contexto de um grupo de intercambistas que chegou. Então, seria identificar um problema. O problema que eu identifiquei foi que as refugiadas mulheres venezuelanas estavam ficando muito isoladas e aí elas tinham muita dificuldade de inserção no Brasil, tanto socialmente quanto no mercado de trabalho. E o que isso significa? Lá na frente, significa um número grande de pessoas que vão estar desempregadas. Então, isso é um problema. Então, a gente pode... o que a gente chama de construção da paz também é você resolver aquilo ali antes daquilo ali se tornar um conflito. Né? Assim, antes da gente ter um tanto de pessoas que estão sem trabalho e vão para a rua e talvez entre, né, numa vida de, enfim, crime. Elas estavam muito isoladas porque as crianças iam para as escolas e normalmente os maridos encontravam algum trabalho, seja lá em Boa Vista ou nas outras cidades, uma vez que eles fossem interiorizados. E elas estavam ali sem objetivo, sem entender um pouco, né? Assim, passaram por toda essa dificuldade, e agora? O que elas iam fazer? E aí elaborar uma solução. Então, eu pensei, o que eu posso acrescentar para elas? Eu posso criar um espaço. Posso criar um espaço de troca, posso criar um espaço seguro, eu posso criar um espaço para que elas possam conversar. Então, a minha solução foi... E eu fui, assim, exatamente, eu disse essa frase para elas quando eu cheguei. Eu falei, olha, eu acho que vocês têm muito mais a me ensinar do que eu tenho para ensinar vocês, mas eu estou aqui para criar essa oportunidade. E foi uma troca muito rica, assim. E aí, né, como eu falei, colocar em prática. Eu não sabia o que eu poderia fazer com o tempo que eu tinha lá, né, com os recursos que eu tinha. Então eu falei, vou fazer uma vez por semana, vou fazer encontros e vou ver o que acontece, como que a gente vai começar. E aí eu preparava o material, muitas vezes a gente usava um pouco do material, mas ia extrapolando muito mais, né, com a partilha delas e o que elas iam acrescentando. E o que começou como uma ideia de criar um círculo de paz, que é uma das teorias, né, assim, uma das técnicas que a gente usa na mediação comunitária, na verdade virou depois quase que
um curso de empreendedorismo, porque o que elas mais queriam era ter um objetivo. Todas tinham um sonho ali, todas queriam colocar aquilo em prática. Então a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Assim, seja montar um currículo ou as que já tinham uma ideia de um plano de negócios, eu ajudava e foi muito interessante assim ver, né? Assim, como você começa uma coisa, você não sabe o que vai ser depois, né? Assim, a gente planta ali a semente, mas você não tem como ter ideia do que vai acontecer, mas o importante é exatamente identificar esse problema, elaborar uma solução, mesmo que não seja definitiva. Eu fiz várias alterações ao longo do caminho, mas você colocar isso em prática. Porque eu acho que hoje o que a gente vê muito, né, são muitas pessoas identificando o problema, poucas elaborando uma solução e quase ninguém colocando em prática, né? Porque aí fica todo, né, muitas pessoas assim, né, às vezes sentadas, criticando, ok, e aí? Né, igual comentaram aí que eu trabalhei na Assembleia Legislativa. E não é fácil, não é um ambiente fácil, e tem muita gente que não quer fazer, não quer ser eficiente, né? Mas tem muita gente boa e tem muita gente trabalhando. Então, assim, é a questão da gente escolher também, né, o nosso caminho ali. E no objetivo de construir paz, eu acho que é uma missão que fala mais forte do que os impedimentos que a gente encontra. E aqui é uma fotinha de quando a gente terminou o grupo. Tinha mulheres de todas as idades, né, assim, a partir dos 16, 17 anos, e elas tinham muitos filhos, então isso era um grande desafio, assim, né, porque tinha que alguém cuidar das crianças enquanto elas estavam ali comigo naquele momento. E vou falar também um pouquinho, assim, da bolsa, né, acho que o Júlio já explicou muito bem, mas só falar um pouco da minha parte, né, que eles tinham pedido também me explicar por que eu escolhi a Universidade de Queensland. Então, a Bolsa Rotary pela Paz, ela acontece uma vez por ano, né, e aí tem o curso, que é o certificado profissional, que é esse de 3 meses, e o mestrado, que é o que eu vou fazer. Eu escolhi a Universidade de Queensland porque é a que mais tinha a ver com o meu perfil, então isso é muito importante, porque eu tive, né, conversas, assim, buscando mais informações, até com outras pessoas que já tinham passado pela Bolsa, para entender o que as universidades buscavam, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, eu, por exemplo, olhei a Duke e falei, nossa, é muito bom em ciências políticas, e eu gosto dessa área e tudo, mas eles têm um perfil que é diferente do meu, assim. A Universidade de Queensland, ela é muito aberta, eu tive várias experiências diferentes já, então tem que ser exatamente aquele lugar que eu vou conseguir ele, né, me encaixar no sentido de eu vou poder contribuir com a universidade, assim como vai ser um curso que vai me acrescentar e vai me ajudar com o meu projeto no futuro. Então, o que me interessou é que tem experiência de trabalho, né, de campo aplicada, tem foco nessas ações que eu falei, preventivas, né, então essa ideia da construção da paz antes e tentar resolver conflitos antes que eles apareçam, o conceito não tradicional de paz, flexibilidade curricular, então lá eu tenho uma grande lista de matérias e aí eu que escolho quais que eu vou fazer, salvo algumas que são assim, né, pré-requisitos. Tem mediação com povos indígenas, eu acho muito interessante, porque eu venho da área, né, da mediação, e toda essa ideia de círculo, de escutar, de o que a gente chama de justiça restaurativa também, isso vem, na verdade, dos povos indígenas de vários lugares do mundo, dos povos africanos, dos povos brasileiros. É uma das coisas que a nossa civilização, né, se a gente pode dizer, perdeu. A gente perdeu esse momento de escuta, esse momento de estar numa roda, de estar num círculo, de conseguir conversar, né? E todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Então, isso é muito importante. Até é uma coisa que a gente usa quando a gente está fazendo o círculo de paz, é o que eles fazem no grupo indígena mesmo, que é ter uma coisa que é a concha, o chocalho, ou que seja, da palavra. Então, só quem pode falar é quem está com a palavra. Né? Então, você tem que esperar o outro terminar. E nisso você já pensa. E aí você, às vezes, não fala da mesma forma que você falaria se você pode interromper as pessoas. A vasta experiência, né, que a Universidade de Queensland, por ser ali
um lugar muito rico, né, a Austrália, no meio de um sudeste asiático que sofre muito com pobreza e falta de trabalho, eles têm muitos migrantes e refugiados, então, assim, né, vai relacionar com o meu trabalho, que eu pesquisa que eu quero fazer. E lá, se eu não me engano, é em Sydney, mas na Austrália, com certeza, tem o Instituto for Economics and Peace, então, para paz e economia, que eles fazem um índice relacionando a melhoria das economias com momentos de paz. Então, como que, né, porque hoje em dia tudo é economia e números, e a gente tem que comprovar com fatos e se dá dinheiro e é rentável é melhor, então é exatamente desconstruindo essa ideia de que guerra traz dinheiro, porque não traz. Paz traz muito mais dinheiro, muito mais, é muito mais lucrativo do que a guerra. Bom, então a ideia, né, do trajeto, né, que eu vou percorrer lá, aprender essas técnicas, né, efetivas e de longo prazo, porque o que eu percebi muito na fronteira, como eu falei, são aquelas coisas, aquelas ajudas humanitárias imediatas, urgentes, muito necessárias, mas que no longo prazo não oferecem uma solução real para aquele problema, porque, por exemplo, quando eu estava morando em Boa Vista, no ano passado, entravam 1.000 venezuelanos por dia na fronteira, todos os dias, de segunda a sexta, 7 dias, de segunda a domingo. Então, 7 dias por semana é muita gente. Boa Vista não tem infraestrutura, existe uma grande operação muito boa do Exército Brasileiro, Operação Acolhida, que está baseada lá, né? E eles estão fazendo esse processo que a gente chama de interiorização. Então, depois eles pegam aquelas famílias e enviam elas para outros estados no Brasil, mas são pessoas que, assim, muitas vezes eles tentam, né, que tenha pelo menos uma oportunidade de emprego, se não é uma vaga garantida. Mas eles podem perder o emprego, são pessoas que as crianças têm uma certa dificuldade de acompanhar a aula, porque elas estão numa escola pública e elas falam espanhol, elas não falam português. Então, tem toda uma série de dificultantes, né, que excluem um pouco aquelas pessoas da nossa comunidade. E em São Paulo, por exemplo, a gente já tem alguns guetos, algumas regiões mesmo, de venezuelanos, São Paulo e Rio de Janeiro, que eles estão isolados, estão ali, estão sem trabalho, então isso é um problema, já é um problema, né? E vai continuar sendo. Então, só ter uma operação, um posto de triagem, de atendimento, lá no norte do Brasil, onde eles chegam, não é uma solução para como que eles vão ser integrados na nossa comunidade. Aí eu aprendo também a fazer o monitoramento de projetos, porque é exatamente isso que é muito importante, a gente criar um projeto é sensacional, mas muitas vezes nós temos uma ideia, e aí depois quais são os resultados, né? Eu tenho uma professora específica de monitoramento de projetos lá em Queensland, ela trabalhava fazendo isso na ONU, e principalmente projetos com mulheres. E a minha ideia é fazer um estudo comparativo, né, da integração de refugiados em outros países, porque quando eu estava lendo sobre, pesquisando, né, para criar o Força Mulheres, eu vi que isso não é um problema do Brasil, acontece na Alemanha, acontece na Grécia, acontece em vários lugares do mundo. Então, assim, a gente está perdendo a oportunidade de 50% da força de trabalho que entra quando vem os migrantes. Né? Por que essas mulheres não estão podendo trabalhar? O que está acontecendo que a gente não está criando essas possibilidades? Porque a ideia é que todos sejam integrados, né? Que sejam indivíduos participantes e colaborando para a comunidade onde agora eles vieram morar, que é o Brasil, né? E tendências internacionais de migração em massa. Então, minha ideia é que depois, uma recomendação que eu possa fazer, ou o projeto que eu possa criar, possa ser replicado em outros lugares do mundo. Porque, assim como, né, eu vi essa tendência em outros países, possivelmente uma solução local também pode ser aplicada em outros países. Aí a minha tese vai ser elaborar esse projeto integrativo, né, que coloca os migrantes como protagonistas, que é tirar essa ideia do assistencialismo, né, que são pessoas que não são capazes de colaborar, que são pessoas que precisam de uma ajuda intensiva para sempre, e lembrar que são indivíduos que eles lutaram muito e tiveram que fazer diversas coisas no seu país de origem antes de vir para cá. Então, eles podem trabalhar uma vez que eles chegam aqui. Como que a gente vai fazer para que eles tenham essas oportunidades, né?
E aí, depois disso, a minha ideia é trabalhar numa organização de referência, né, de migração no Brasil, ou que trabalhe com o Brasil, se for em um lugar fora. E eu acho que utilizar, né, assim, para poder, vamos dizer, escalar essa recepção dos venezuelanos aqui, uma ideia seria, por exemplo, fazer um treinamento para vários clubes do Rotary, porque eu mesma, antes de ir para Boa Vista, não tinha noção desse contexto, né? Eu sabia que estavam chegando os refugiados, mas eu não sabia como é que era, eu não sabia como eles estavam. Então, assim, uma parte, né, muito grande da construção da paz é a informação. Deve ser aquela... É exatamente informar sobre o que está acontecendo, porque aí as pessoas são capazes de criar soluções alternativas e criativas para esse conflito. É mais ou menos a mesma... Bom, eu sou Isadora Darwish, Isadora Brasileiro Darwish, como disse o Júlio. Tá aí o meu contato, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Darwish. O pai dela é da diretoria, né? Muito obrigada, Isadora Darwish. Foi uma exposição de bastante conteúdo, né? E a gente tinha combinado, após a sua exposição, de abrir para algumas perguntas, e eu gostaria de passar a palavra, então, em primeira mão, para o nosso representante aqui hoje, nosso convidado, o nosso querido, né, convidado hoje, nosso César Augusto dos Reis, pode ser, César? Nosso presidente aí da Comissão Distrital da Fundação Rotária também. Muito obrigado, presidente Jaqueline, meus cumprimentos a todos os companheiros e companheiras, saúdo os governadores Narras e Júlio, e cumprimento a nossa palestrante, a Isadora Darwish. Vejam, companheiros e companheiras, ela já é uma pessoa formada em ações de paz, né? Vejam, trabalhou na fronteira. E, mais do que justo, ela fazer um mestrado, né? Fazer uma pós-graduação, ela que já tem essa prática. Sendo breve, Isadora, eu a cumprimento em nome da nossa comissão. Aqui temos vários membros da comissão, acaba de chegar a governadora Edith Campos, né? Ela é coordenadora regional da Fundação Rotária. Tá boa, Edith? Tudo bem? E o governador Júlio, que foi o presidente da comissão, né? Nós ficamos muito orgulhosos de você ter sido selecionada pela Fundação. Por nós, você já tinha sido indicada. Muito sucesso a você, Isadora. E queria só pontuar, companheiros e companheiras, algo que ela falou. Nós temos muito a aprender com os indígenas. Muito, muito. Há uma história bonita, que em outra oportunidade, quem sabe Isadora conta para nós, que é a história da palavra Ubuntu. Alguns já devem conhecer. Fica aí a encomenda, Isadora. Quem sabe aí você prepara uma palestra para nos ensinar aquilo que os africanos, né, ensinaram a um pesquisador. Parabéns, companheira Jaqueline, pela excelente reunião. Nossas saudações a todos. Obrigado e muito sucesso, Isadora. Muito obrigada. Gostaria de abrir, então, a palavra aí para quem quiser fazer uma pergunta para Isadora. A gente tem um tempo curto, mas eu acho que é importante. Depois também, encerrado formalmente a nossa reunião, a gente também continua com a sala aberta, viu, Isadora, para outras perguntas. Governadora Edith, coordenadora regional, que acabou de entrar na sala também, caso queira fazer algum comentário. Participou aí diretamente, né, companheira Edith? Vocês desculpem eu ter me atrasado, porque eu estava dando um treinamento e demorou mais do que estava previsto. Eu já tive algumas vezes com a Isadora, né, Isadora? Inclusive, aproveitar para te cumprimentar aqui já. Eu falo que não é pessoalmente, virtualmente, né? Porque eu já tinha mandado mensagem. Mas é muito bom para a Isadora, com certeza, o que ela conseguiu, né? É uma vitória dela, mas é muito bom também para o nosso distrito, né? Isso vai nos projetar,
ela vai, com certeza, agregar muita coisa aqui, quando terminar, ela trazer para nós, pelo menos é o que a gente espera, viu, Isadora? Com Eu certeza. falo que, infelizmente, assim, nem todos trazem assim, um retorno tão alto igual a gente gostaria, mas eu tenho certeza que a gente pode saber que vai trazer o de melhor para nós aqui, agregar muito valor no nosso distrito, né? Eu só tenho que te desejar sucesso, né? Assim, eu fiquei muito feliz mesmo, viu? Muito feliz por ter participado da escolha e pelo resultado. Um grande abraço, viu? Muito obrigada, é emocionante mesmo. A gente fica ouvindo, né, todo o histórico particular dela, ao mesmo tempo também tudo que ela pretende fazer, não são poucas coisas, né, Isadora? E eu gostaria realmente de deixar aberta aí, caso algum companheiro também, companheira queira fazer alguma pergunta, está aberto, viu, gente? Obrigada, Jaqueline, e obrigada, Edith, pelo apoio desde o começo, pela confiança. Eu pretendo trazer muitas coisas boas para vocês. Só o canguru que eu não vou conseguir trazer de volta. Eu vou colocar meu contato aqui no chat também, se alguém quiser entrar depois, fala comigo. Ok. Bom, enquanto o pessoal está pensando, os companheiros estão pensando, e eu fiquei pensando, viu, Isadora, numa questão para você, porque já são enormes os desafios, né? E dos desafios que você pretende, né, assim, imagina enfrentar, né? O que você acha que seria o maior desafio, né? E o que a Isadora teria a acrescentar a esse desafio, né? Você diz durante o mestrado? Durante o mestrado, isso. Durante a sua missão, vai ser uma missão. Missão de paz, né? É. Eu acho que o maior desafio, assim, que eu vou enfrentar lá é porque tem algumas questões, né, que são difíceis de encontrar solução, né? Então, às vezes, como eu falei, a gente identifica um problema, cria um projeto, faz uma hipótese, mas não tem certeza do que vai acontecer. Como eu falei, eu li diversos trabalhos antes de criar esse projeto. E o que eu tinha lido era exatamente como que muitos projetos interessantes eram criados, mas não continuavam. Então, assim, na minha opinião, o mais difícil do trabalho humanitário, do que eu acho que, assim, eu vou tentar descobrir lá, e aí eu não sei se no mestrado eu vou achar essa resposta, mas como fazer disso uma coisa autossustentável? Eu acho que essa é a maior dificuldade de todo mundo dessa área, né? Porque, assim, quando depende só do voluntário, depende da doação, são projetos de curto prazo, né? Então, assim, eu acho que criar essa sustentabilidade vai ser o maior desafio. Mas eu acho que a distância também. Pessoalmente, aí eu acho que a distância, porque todo mundo fala muito bem da Austrália, mas é muito longe, né? Então, assim, eu acho que isso vai ser um desafio também, por mais que seja um país muito assim, ocidentalizado, está no Oriente, né? Assim, eu acho que tem influências ali e diferenças culturais que eu não vou estar acostumada, mas eu tô animada assim para isso. Acho que vai ser um bom desafio, porque eu não gosto de quem pensa igual a mim, porque aí a gente não aprende nada, né? Bom, nós só temos a te desejar assim, muito sucesso, sucesso mesmo, porque realmente será um grande desafio, mas ao mesmo tempo nós, por todo o processo que você participou, nós temos certeza e temos uma tranquilidade, né? Depois de te ouvir, de ouvir também todos que participaram aí do seu processo de seleção também, a gente fica bem mais tranquila, assim, e acho muito interessante que tenhamos, né, jovens como você, imbuídos desse propósito, né, de lutar pela paz, e pensando aí nessa uma resolução que seja mais perene também, seja mais duradoura, né? Eu achei isso muito importante também, que a gente precisa pensar numa solução mais duradoura. Eu acho que isso tem tudo a ver também com a missão do Rotary, né? Esse é o propósito mesmo.
Gente, mais alguma pergunta? Podemos estar passando para o próximo assunto aqui, sim? Eu não queria fazer pergunta, eu queria fazer um pedido à Isadora. Olha, Eu tenho 50 anos de Rotary, já passaram por mim inúmeros processos de seleção, de bolsistas, de intercambistas, e eu sinto que você preenche todos os requisitos de ser muito bem-sucedida. Eu queria te pedir, né, que o vínculo com o Rotary não acabasse. Não é para você vir aqui no clube e agradecer a título obrigacional. Você não tem nada que agradecer ao Rotary. O Rotary que vai ter que te agradecer pelo trabalho que você vai desenvolver, que certamente será muito bem sucedido em prol da comunidade, da paz, etc., por todos os meios. Mas até para que a gente possa acompanhar a beleza do trabalho que você vai realizar e também aprender com o sucesso que você certamente vai alcançar. É isso que eu queria te dizer e desejar sucesso, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Tá? Um abraço, meu nome é Elias Narras, a gente não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, mas é o que eu te desejo. Tá bom? Obrigado. governador Elias Narras é sempre sábio, sabe as palavras, sempre. Isadora, eu gostaria, então, de abrir para você dar um último recado, uma última palavra aqui para a gente, né, e eu achei interessante o comentário do governador Narras, um pouco no início, que a gente começou antes da reunião, né, falando um pouco da sua permanência no Rotary. Mas fica à vontade aí para uma última palavra aí para a gente. Eu queria agradecer ao governador Elias. Eu acho que eu tenho muito a agradecer ao Rotary, sim, porque é muito animador conhecer uma instituição que trabalha pela paz. E isso, para mim, né, assim, que sempre sonhei em trabalhar com relações internacionais, sempre sonhei em trabalhar em missões humanitárias, é muito gratificante, assim. E para mim receber essa bolsa, me comprova que o que eu estou fazendo está no caminho certo, sabe? Assim, então é muito importante, sim. E vou ter o maior prazer em participar e ir pessoalmente também conhecer o clube quando a gente puder encontrar. E com certeza eu vou continuar em contato, porque não só sou grata a todos que eu conhecia, os que eu não conhecia, os que participaram do meu processo, mas eu acho que é exatamente essa a ideia, né? Não só do Rotary, mas da Bolsa, é compartilhar com a comunidade. Então, se eu adquirir todo esse conhecimento e eu não dividir com ninguém, eu acho que eu não estou fazendo meu papel, né? Então, eu pretendo sim. E obrigada aí. E eu vou começar, né, meus estudos em julho do ano que vem. Antes disso, estou à disposição. Vocês precisando, podem entrar em contato comigo. Muitíssimo obrigada, e acho que, de alguma forma, nesse mês de novembro, né, que é o mês da Fundação Rotária, acho que fizemos aqui uma excelente representação, né, do que o Rotary faz pelo mundo. E eu gostaria, então, de passar a palavra agora, dando sequência à nossa pauta aqui, de uma forma que a nossa representante da comissão da Fundação Rotária no nosso clube, Maria Regina, a nossa coordenadora regional, pudessem dar um recado aqui para a gente nesse mês da Fundação Rotária, para que a gente deixe aqui registrado também, né, o quanto para a gente a Fundação é cara, né? Fica à vontade, coordenadora e companheira Maria Regina. Boa noite a todos. Eu gostaria aqui hoje de agradecer a todos os companheiros que contribuíram neste mês de novembro, seriam R$50, mas o nosso clube contribuiu com R$52. Gostaria de agradecer a todos vocês, que foi muito boa essa contribuição, e espero que a gente sempre esteja juntos nessas pequenas doações que a gente dá conta de fazer, né? E que cada mês a gente consiga fazer um pouquinho, né? Edith. Está sem microfone, Edith. Eu falei que eu deixei a Regina falar aí primeiro, porque aqui dentro do clube, a Regina que é a responsável por arrecadações, né? Mas e como coordenadora, eu quero agradecer, né, a cada um
que reconhece o que a Fundação Rotária faz, a importância da Fundação Rotária, né? O que eu falo que quando a gente faz a doação, a gente não está fazendo para a Fundação, nós estamos fazendo para projetos, né? A Fundação só faz a gestão. E cada um que entende a importância, né? Entende que a Fundação é a alma do Rotary, né? Que é o que impulsiona, o que nos motiva, né? A estar cada dia trabalhando aí em prol do outro, porque se fosse só para reunião de companheirismo, com certeza a gente já não estava se reunindo há muito tempo, né? Então, eu agradeço, espero que continue essa conscientização, né? Que outro dia me perguntaram qual que era o meu sonho. O meu sonho é que cada rotariano doasse o mínimo que fosse espontaneamente. Seria o ideal, não precisaria de ter coordenador nenhum, né? A gente poderia ter alguém só para ajudar a fazer projetos, mas não precisava de ninguém estar aqui incentivando campanhas. Mas, enquanto isso não acontece, enquanto cada rotariano não aprende que ser rotariano é ser Fundação Rotária também, eu vou estar aqui do lado, dando cutucão aí, batendo na porta e pedindo, né? Que, como dizia o Hipólito, está na Bíblia, peça e receberás. Então, o meu papel aqui é esse, tá? Mas muito obrigada para todo mundo que atende. Nosso clube agradece, viu, companheira, coordenadora Edith, muitíssimo de você estar sempre junto e sempre nos incentivando. Eu até gostaria de te pedir também, pensando aí no incentivo que você sempre nos dá, que você pudesse convidar as pessoas para a nossa festiva de Natal, que vai ser no próximo sábado, na casa da companheira Regina. Só reforçando aí o convite, é possível, coordenadora? Uai. A turma que está aqui já está mais que convidada, né? Eu vou tentar fazer nos bastidores aí, tá? César, você já tem esse compromisso, viu? O César está do lado, lá em César. Eu não tenho nem que... Eu agradeço e estarei presente. Apresento quem não conhece, Clara, que também é rotariana, e certamente estará comigo. Obrigado. Com certeza. Muito bom. E o resto aí, aos outros que ainda não aderiram, está em tempo, viu? Vamos lá junto para a gente poder voltar, né, gente, a ter esse relacionamento que tanto está fazendo falta para todo mundo, né? Está muito angustiante ainda, né? Então, é mais uma oportunidade para a gente se ver, pelo menos, se abraçar um pouco. Isadora, que você também está aqui. Você não está do lado, você está na frente. Você deve morar numa casa bem à frente da minha, também é convidada, viu? Obrigada, Regina. Sábado, meio-dia, aqui em casa. Muito bom. Bom, só reforçando aí o convite de nossas companheiras, vai ser com muito prazer que poderemos encontrar cada um de vocês na nossa festiva de Natal. Muito obrigada pela presença. Eu queria agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso companheiro César Reis, né? Agradecer também por ter convidado a nossa companheira, Clara Márcia Reis, né? Muito obrigada, Clara. Espero que a gente possa conversar um pouco mais no sábado, né, para a gente se conhecer um pouco melhor. Agradecer mais uma vez a palestrante, desejar muito sucesso para você, viu, Isadora Darwish? Tudo de bom para você e conte conosco sempre também. Agradeço. Jaque, eu quero dar um convite especial, fazer um convite especial para o Carlos, para levar a Raquel, que é a pessoa mais importante da Ele já vai. Ele está na lista. A Raquel também? Ele vai. Também. Então, ótimo. Viu? Ele já está confirmadíssimo aí, viu? Mas que bom, acho que mais um, só ratifica aí o nosso convite, viu, coordenadora Edith? Bom, queria então, gente, agradecer a presença de cada um de vocês, mais uma vez reforçando aí a presença de cada um de vocês, da nossa coordenadora regional da Fundação Rotária, do nosso governador Elias Narros, do nosso governador Júlio César. Muito obrigada, Júlio, pelas explicações também sempre muito claras, né, e precisas. Agradecer também ao nosso governador assistente e cada um, né, que está aqui hoje, nossos companheiros do dia a dia aí do nosso clube. É sempre uma honra, gente, participar desse clube, né, estar à frente desse clube, de extrema relevância para mim,
pessoalmente, e tem me engrandecido particularmente muito estar junto com vocês, à frente do clube, um clube que fez, né, e faz tantas pessoas de sucesso aí no Rotary. Muito obrigada. Então, eu gostaria de, antes de encerrarmos a nossa reunião, eu gostaria de convidar todos, né, para saudar virtualmente o Pavilhão Nacional, e mais uma vez, obrigada aí pela presença. Declaro assim encerrada, então, a nossa 19ª reunião ordinária virtual. Muito obrigada a todos. Um abraço aí Obrigada. para todos, até Boa noite sábado. a Boa noite. todos. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Parabéns, presidente. Obrigada, companheiro Luiz. Até breve, né? Até breve. Ô, Jaque, eu vou até colocar lá no grupo. Só um minutinho aqui, Regina. Ah,